Boa noite e um Feliz Natal a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no nosso canal. E hoje nós iremos falar do título A Habitação do Mal. O mal, que é os demônios e o diabo, eles têm uma habitação. O mal, ele habita em lugares que não são totalmente físicos aqui. O mal, ele é espiritual. A pessoa tem que entender uma coisa dessa. A pessoa tem que entender isso. O mal é espiritual. As coisas de Deus, coisas que envolvem o inferno, o céu, demônios, anjos, tudo isso é espiritual. As pessoas gostam de tratar essas coisas como se fosse algo fictício ou algo físico. E tentam combater essas coisas, a obra maligna, por armas físicas. Pessoa que tem depressão, por exemplo, é o mal aquilo. A pessoa pode dizer que aquilo é algo físico, é algo genealógico. Mas isso é um mal, é um espírito maligno que tem na vida da pessoa. É um espírito maligno. E a pessoa fica ali achando que tratamento vai ajudar ela, que um psicólogo vai ajudar ela, que remédios vão ajudar ela. Às vezes aquilo só vai amenizar a depressão dentro dela. Porque não é físico, é um mal. É um espírito que está ali dentro. É um espírito que está dentro da pessoa. Da mente da pessoa. E é esse título, é esse assunto que nós vamos trazer hoje, nesta véspera de Natal, né, que nós estamos aqui, vivenciando. Pelo menos eu estou gravando esse vídeo no sábado. Então, nessa véspera de Natal, é um bom título trazer também isso aí, sobre o mal. Pois a pessoa fica se envolvendo com as coisas desse mundo, ceia, fica se preocupando com coisas, já até do ano novo. A pessoa já está planejando coisas do ano novo já. A pessoa está planejando tudo para amanhã. Pra ceia, essas coisas e tudo mais. E a pessoa não vê, ela deixa Deus em último. Ela acaba deixando Deus no último lugar ali. Que Deus deveria estar em primeiro. Deus deveria estar no primeiro na vida dela. Mas ela vai começar o ano de 2023 com a vida no mundo. Ela vai começar 2023 tomando praticamente um monte de bebida alcoólica, usando drogas e fazendo essas coisas no mundo. E é isso que deixa a alma da pessoa vazia. Por isso que a alma da pessoa é vazia. Ela não tem o Espírito Santo, ela não tem o Espírito do Deus Todo-Poderoso ali, o Deus que vai preencher a alma dela. Ela não procura esse Deus. Ela não procura esse único Deus que vai ajudar ela. E é por isso que é o grande motivo desse vazio que essa pessoa tem vivido, que muitos têm vivido. E esse é um mal que tem estado na mente da pessoa. E é o que nós vamos trazer esse título. Estaremos aqui lendo o livro do Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 24 em diante. Que diz assim: Quando o espírito imundo, o Senhor Jesus falando, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Para você entender isso aqui. Aqui o título é O Poder de Jesus sobre os Demônios. Esse poder que o Senhor Jesus tem sobre os demônios seria o quê? É a força que Deus tem ali, que o Espírito Santo tem sobre tudo aquilo que é maligno. Isso também mostra mais que sem o Senhor Jesus a gente não consegue combater nada de espiritual. Deus, ele é a maior arma espiritual, ele é o maior exemplo de arma espiritual que a gente pode citar aqui. Pelo menos nesse vídeo, é o maior sinal de arma espiritual que eu posso citar aqui, é o próprio Senhor Jesus. Não há nada além dele. A fé também é muito importante para essas coisas, mas a pessoa, ela acha que pode combater com algo físico ou até mesmo ela ignora a existência dessas coisas. Porém, a gente dá uma olhada nisso aqui. O Senhor Jesus, ele deixa muito claro, quando o espírito imundo, ou seja, o demônio, o mal, tem saído do homem, ou seja, ele sai dali do ser humano, a pessoa, ela, às vezes, traduz a palavra de Deus da forma muito errada. A pessoa às vezes pensa assim, sabe porque a Bíblia fala saído do homem? A pessoa acha que é especificamente no gênero masculino. Porém, entenda, quando a Bíblia fala assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, na verdade a Bíblia está falando em geral, masculino e feminino. Ele está falando em geral. Ou seja, quando o espírito imundo tem saído da pessoa, vamos dizer assim, ou seja, o mal tem saído da pessoa, ele anda por lugares secos, ou seja, ele fica vagando por aí. Ele fica vagando em lugares aí que ele fica aí buscando repouso, ou seja, ele vai buscar a mesma mente. O espírito maligno, ele habita na mente do ser humano, na mente da pessoa. Por isso que ele vai lá continuar buscando esse repouso, né,
que é na mente da pessoa. E não achando, ou seja, ele não acha, vamos dizer, porque ele não acha ninguém, ele fala, tornarei para minha casa de onde sair. Ou seja, quando o demônio ele vê que ali ele não tá achando repouso, vamos dizer assim, ele vai retornar a mesma pessoa que ele outrora saiu. E se ele vê que a casa tá praticamente, como diz, né, a casa varrida, a gente vai continuar para você entender. Que a Bíblia, isso é bíblico. Olha que ele continua, para você entender o contexto. E chegando, acha varrida e adornada, ou seja, totalmente limpa, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Vejamos bem. Quando a pessoa... É só você ver o caso de libertação. Quando a pessoa chega na igreja endemoniada, essa expressão endemoniada, faz ali o trabalho de libertação, a pessoa às vezes até manifesta com o demônio, não manifesta? Tem vezes que a pessoa manifesta. Ou às vezes não. Ou às vezes o demônio não manifesta. Porém, ali tem um mal. Isso é o certo, ali tem um mal. Aí quando praticamente Deus ele vai ali, ele liberta, né, pelo poder, ele faz todo o mal sair. O que a pessoa tá pronta? Ela tá pronta para receber o Espírito Santo. Porém, se a pessoa não querer, não mostrar interesse em receber o Espírito Santo, como que fica? Praticamente ela vai ficar oca espiritualmente. Ela vai estar vazia, não tem mal, não tem nada bom ali, vai ficar vazio. E é por isso que o mal, ele vendo que a pessoa tá vazia, não quis ter interesse nas coisas de Deus, ele vai e retorna. Porém, a Bíblia deixa claro que ele não vai voltar sozinho. Ele vai voltar com o quê? Ó, com o quê? Com 7 espíritos piores do que ele mesmo. E o estado daquele homem vai ser pior que o primeiro. Ou seja, se a pessoa já estava ali totalmente demoniada, perturbada, ela foi liberta, mas ela não quis saber de Deus, ela vai ficar pior ainda do que ela era outrora, da outra vez. Ela vai ficar pior ainda. E a gente vê que a pessoa, ela tem se envolvido nas coisas daqui. Ela não quer se preocupar com Deus. Não se preocupa com as coisas espirituais. Não se preocupa com o Espírito Santo. Não se preocupa com o Senhor Jesus. Não se preocupa com Deus. Não se preocupa com nada. Ela às vezes até quer ignorar a existência do maligno e da bondade, que é o Espírito Santo. Ela quer ignorar a existência do mundo espiritual. Mas a gente não pode ignorar isso. Esse fato da existência do mundo espiritual. A gente não pode ignorar que existem anjos e demônios, Deus e o diabo. Se a pessoa ignora, o mal já está na vida dela. Pois é o próprio diabo que faz a pessoa desacreditar da existência dessas coisas. Desacreditar das coisas espirituais, das coisas de Deus e das coisas de tudo. De absolutamente tudo. E a pessoa que ignora, o que acontece? Fica cheia de espírito maligno. Aí se a pessoa faz trabalho de libertação, vai ficar pior ainda. Pior ainda, se ela faz trabalho de libertação ali, ela é liberta, mas ela não quer mostrar interesse em Deus, e ela fica vazia por dentro espiritualmente, vai ficar pior, porque os 7 espíritos piores, vai vir um mal pior do que o primeiro estado, e vai ficar muito pior, pior mesmo. Imagina a situação da pessoa, vai ficar muito ruim, horrível, espiritualmente falando. A pessoa fica se preocupando com ceia de Natal. Claro, não é pecado, por favor. Não me entenda mal. Não é pecado você ficar comemorando o Natal. Obviamente, a gente tem que entender uma coisa. Isso, na verdade, é sua escolha. É sua escolha se você quer comer o Natal. Primeiramente, você tem que entender que o Natal é um comércio, não é? O Natal, ele simboliza, né, o nascimento do Senhor Jesus, porém, ele foi mais manifestado como um comércio. Que as pessoas vendem panetone, pavê, isso, sei e tal coisa. Até mesmo o Papai Noel. Isso é tudo um comércio. É tudo um comércio. Porém, se você quiser comemorar, essa ideia é sua. A ideia é sua. Porém, uma coisa se torna pecado quando você coloca o Natal, essas coisas aí, em primeiro. Em primeiro. A pessoa quer viajar, quer ir para outro lugar, para meia-noite estar comendo. Ela vai para outra cidade, para meia-noite, 25 de dezembro, ficar comendo porque é Natal. Essa é a realidade. E a pessoa não se preocupa, não dá o primeiro lugar da vida dela ao Espírito Santo. Por isso que é vazia. E vai ser vazia até
até, não sei, até ela entender, ela cair na sabedoria dela, e ela entender que ela tem que receber o Espírito Santo e não ficar vendo as coisas, não ficar vivendo as coisas mundanas e ignorar as coisas espirituais. Diz a palavra de Deus que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Se você tem se tornado amigo do mundo, você tem se aproveitado das coisas mundanas e você é um relaxo com as coisas espirituais, às vezes você não quer nem acreditar nelas. Você está dando a sua amizade, a sua comunhão para as coisas seculares, as coisas do mundo. Porém, se você coloca a sua vida no altar, você que se preocupa com as coisas do Senhor Jesus e as coisas mundanas, você pode até fazer, comemorar isso e aquilo, porém você não dá o primeiro lugar para aquelas coisas. Você acorda, a primeira coisa que você vai ver, lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus. A primeira coisa que você vai ver é ver uma mensagem bíblica, uma mensagem ali para fortalecer a sua fé. E não é a primeira vez, que você acorda assim, você já vai mexer no celular para ver mensagem, para ver conversa, isso e aquilo, não. Praticamente, se você tem a vida no altar, você pode até comemorar Natal, você pode comemorar isso e aquilo, porém você não vai dar o primeiro lugar para essas coisas. Você tá me entendendo, sim ou não, meu amigo e minha amiga? Paulo é uma grande prova disso. Ele ficou na prisão ali e morreu ali por ter dado sua fé em Cristo. Ele não ligou para as coisas do mundo. Quando ele teve, com certeza, diversas oportunidades de escapar da prisão, ele não escapou. Tanto que hoje eu assisti um filme no Univervídeo do Paulo, Apóstolo de Cristo. Eu admito, eu nunca tinha assistido esse filme. Primeira vez foi hoje. Lá, ele teve... Se você assistiu o filme, você vê que lá ele tava... Ele teve várias oportunidades para escapar da prisão. Ele não escapou. Ele quis ficar ali. Pois ele sabia que era a vontade do Senhor Deus. Que era a vontade do Senhor Jesus ele estar ali. Ele escrevia as cartas que a gente até vê, né, no Novo Testamento. As cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Colossenses, Gálatas, etc. E ele nunca se preocupou com as coisas desse mundo. Paulo só viveu para Cristo. Agora que diz aquela frase, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Para ele, se ele morresse, graças a Deus, ele ia estar na glória. A alma dele estava salva, era o que mais importava. E a sua alma tem estado salva? A sua, você pode falar assim, Vinícius, minha alma não está salva. Eu não tenho certeza da minha salvação. Pois a gente tem a certeza da nossa salvação. Ou incerteza dela. Se você não tem certeza, incerteza da sua salvação, então, meu amigo, pra que você vai ficar dando prioridade às coisas desse mundo? Pra que você vai ficar dando prioridades às coisas desse mundo, desse século? O mundo jaz do maligno, diz na palavra. Porque você vai ficar dando atenção a essas coisas do mundo e deixar Deus em último. Lá pra baixo, no ranking. Lá pra baixo. Por que você vai deixar Deus aí no último lugar? Até quando, meu amigo, você vai viver essa vida? Até quando? Por isso que Deus não tem mudado a tua vida. Por isso que você não tem estado cheio do Espírito dele. Você não tem o Espírito dele porque você não tem dado prioridade a ele. Você não tem dado prioridade ao Espírito Santo. Você tem dado prioridade às coisas desse mundo. Dessa forma, meu amigo, você tem que entender. Você nunca vai receber o Espírito Santo. Ou você vai ter um encontro real com Deus se você viver dessa forma. Se você viver com as coisas mundanas e deixar Deus em último. Você nunca vai conseguir ter uma vida, um encontro real com o Altíssimo e receber o Espírito dele. Nunca. Nunca, de forma alguma. Continuando, no versículo 27 diz: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Esse é outro próximo passo. A gente tá vendo em estatísticas, né? Primeira, a gente vê que onde o mal age na mente da pessoa, não mente. Na verdade, o mal hoje em dia ele tem agido primeiramente mais fácil nas emoções. Porém, às vezes ele vai agir na mente, nas emoções, no coração, isso e aquilo. O mal ele age da forma que ele sabe a fraqueza do ponto fraco da pessoa. Porque o mal ele sabe o nosso ponto fraco. Ele não sabe o que a gente pensa, mas ele sabe o que a gente tem em fraqueza. Ele sabe o nosso ponto fraco. É por isso que ele vai tentar milhares de vezes naquilo. Ele vai tentar agir na tua mente, vai tentar usar aquilo que tem deixado você fraco. Uma pornografia. Hoje os jovens são muito comuns ver pornografia.
Lá no nosso Discord mesmo, um monte de gente pediu ajuda, pediu oração. Falando assim, Vinícius, eu sou viciado na pornografia. Eu sou viciado em prostituição. Eu sei que eu não fico surpreso em ver pessoas assim lá. Eu sei, porque tem gente que vai lá pra buscar ajuda mesmo. Eu tô falando aqui em público. Eu tô falando com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então eu não tô falando aqui pra uma, três. Não, eu tô falando pra muitas pessoas. Somando todos os vídeos do meu canal, somando todas as pessoas, dá muitas pessoas. Eu não tô falando com apenas eu mesmo aqui. Isso aqui é uma gravação, porém eu sei que se no futuro, depois do fim desse vídeo, vai ser enviado pro YouTube. Você tá assistindo nesse momento. Então, eu sei disso. Que se você querer receber o Espírito Santo, Deus vai derramar. Você tem que ser sincero, humilde. Esse é o passo. O mal ele age na tua mente, ou melhor, ele age no seu ponto fraco. O segundo, agora a gente sabe como o mal age. Agora, como que a gente pode fechar essa porta? É uma porta que fica aberta, a porta espiritual. Como a gente fecha essa porta, que é o nosso coração, a porta da nossa mente? A gente tem que fechar primeiramente ouvindo a palavra do Senhor Deus. Ouvindo a palavra de Deus. E guardando, aliás. Jesus ele não fala assim, ó, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e pronto. Ele fala aqui, ó, no versículo 28, ó, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Ou seja, guarda no coração. E pratica a palavra. Pratica, não só lê, mas pratica. Não só guarda ali, mas pratica. Ouve a palavra de Deus e as guardam. E o segundo passo também é você praticamente focar toda a sua vida no Espírito Santo. Você guarda a palavra de Deus? Agora você vai conhecer, você vai ter mais conhecimento sobre quem é o Espírito Santo, quem é Deus. E ali você vai ser sincero, humilde para buscá-lo, se você quiser. Porque o Senhor Jesus vai deixar claro. Se você é liberto, você tem libertação, você é liberto do mal que estava na tua vida, se você não buscar o Espírito Santo, você não mostrar interesse em Deus, você vai ficar pior. Tem gente que foi liberto na igreja, ela não fez nada e se afastou. Tá pior. Agora para voltar para a igreja novamente tá uma guerra. Muitas pessoas são assim. Por quê? Porque elas não deram prioridade ao Espírito Santo, elas não mostraram interesse. Não aumente esse número, meu amigo. Você aumente o número de quem quer receber o Espírito, de você que quer preencher a sua mente, seu coração em Deus, no Espírito Santo. Aí sim, você vai preencher a sua alma e você não vai aumentar esse número de pessoas que vão ficar com 7 espíritos piores. Você pode ter libertação, mas o mal vai voltar. Se você não quer aumentar esse número, você tem que buscar o Espírito Santo. Versículo 29 ele diz: e ajuntando-se a multidão, 29 para encerrar, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. A pessoa tem pedido provas. Já viu a pessoa fala assim... Você já viu a pessoa na internet ficar discutindo? Falando assim, prova que Deus existe, prova que demônios existem. Dá um sinal. Já viu? Dá uma prova. Dá uma prova. Mas prova nenhuma vai ser dada se a pessoa não for fiel a Deus. A pessoa, você vê que tem discurso, a pessoa fica mandando um monte de provas. Ah, Deus existe por causa disso, aquilo. Não existe, não. A pessoa fica batendo na mesma tecla toda hora. Na internet a gente vê essa discussão do caramba, desculpa a expressão, do caramba mesmo. Que ela continua ali batendo na mesma tecla. Um fala assim, Deus existe por causa disso e aquilo. Aí a pessoa, não, Deus não existe por causa disso, aquilo e outro. Fica uma discussão, ninguém tem razão nessas coisas. Primeiro, a pessoa que acredita em Deus, ela não tem razão porque ela não tá... Ela tá insistindo naquilo. Se ela fosse ali, ela parava. Pronto, exclui a conversa. Isso é uma perca de tempo. E a pessoa ali é óbvio, né? A pessoa tá sendo cega, obviamente. Mas Deus, ele deixa claro que o sinal dele é esse aí. Resumindo, Deus ele não precisa aparecer pra você fisicamente, como você tá me vendo, pra falar que ele existe, pra falar que demônio existe, que o mundo espiritual existe. Não. O sinal já é esse. Sua vida tem estado vazia? Sabe que é um mal. Não é algo físico. Você quer fazer uma prova? Vamos lá, você quer fazer uma prova com Deus? Se liberta desse mal. Se liberta desse mal e busca o Espírito Santo, que você vai ser cheio.
E a outra prova, tem uma outra prova, que é só você ver a vida de quem se afastou da igreja. Ela ficou pior. Você vai convidar você, vamos pra igreja? Essa pessoa não vai. Ela vai mandar um monte de coisa. A pessoa ainda que se afasta ainda da igreja fica metendo a lenha na igreja, fica metendo a lenha nos pastores, nos bispos, em tudo e aquilo mais. A pessoa fica com preconceito e é uma guerra para ela voltar para a igreja. Porque o mal tá ali. Essa é uma grande prova, meu amigo. Pelo bem de você, eu não quero que você venha aumentar essa estatística de pessoas que vão ficar com mal a mais na vida dela. Você tem que ter mal a menos e o Espírito Santo tem que prevalecer dentro da sua vida, dentro de você. Mas você não pode aumentar esse número. Você fala, Vinícius, eu quero me libertar desse mal. Eu quero fazer libertação. Mas eu quero pedir isso pra Deus. Eu quero orar, falar pra Deus me libertar. E quando eu fazer essa oração, eu também quero receber o Espírito Santo ali nesse momento. Eu quero receber o Espírito Santo. Meu amigo, você pode fazer isso ainda hoje. Você pode buscar o Espírito Santo. Porém, eu também te convido, mais conveniente. Amanhã é Natal, não é mesmo? Domingo, 25 de dezembro é Natal. Vá numa igreja universal mais próxima de você. Você pode ser de uma denominação ou não, mas é só um convite. Você que tem estado vazio do Espírito Santo, você não tem estado cheio, você não tem o Espírito do Santo dentro de você. E você quer Ele, com toda a sua força, com toda a sua alma, compareça amanhã em uma igreja universal mais próxima de você. 7 da manhã, 9h30 da manhã e 6 da tarde. Temos. Recomendamos que você vá de manhã, porque 6 da tarde a maioria quase nem... Acho que às vezes você não vai conseguir ir 6 horas. Por causa de, sei lá, né, Natal, assim. A pessoa prefere ficar com a família. Então a maioria não vai ir para 6 horas. Então, recomendo que você vá de manhã. Faz um esforço, meu amigo. Se você faz isso, eu não consigo. Eu não consigo porque eu não tenho força, meu amigo. Quem quer, quer. Quem quer, quer. Se você tá falando que tem um mal que te prende, faz uma oração ali. Faz uma oração ali já antes de você dormir. Faz, meu Deus, tira todo o mal que me impedir de estar amanhã na tua casa. Esse mal que me impedir venha ser amarrado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ver se você não vai. Vinícius, mas eu não sei uma igreja universal mais próxima. Não tem problema. Vá pelo site universal.org/localizar, que ele vai localizar uma igreja universal mais próxima de você. Ah, Vinícius, eu tenho preconceito. Meu amigo, se você tem preconceito, sabe que a igreja é a última porta pra você bater. Se você continuar com esse seu preconceitozinho aí, você não vai se libertar jamais. Você não vai efetuar a palavra que o Senhor Jesus falou aqui. Obviamente não é placa de igreja, mas é o único lugar que você pode conhecer o Espírito Santo também. Que é a casa do Senhor. Amém? Essa é a vontade do Senhor Jesus para sua vida. Nunca deixe essa porta aberta, meu amigo. Talvez você já tenha com mal dentro da tua vida. Mas, meu amigo, quando amanhã realizar a busca do Espírito Santo, primeiramente, você tem que se libertar de todo mal. Você tem que, se um pecado, se alguma coisa, porque o pecado também é um mal, você tem que largar o pecado. Você tem que largar aquilo que desagrada a Deus, pois aquilo é o próprio mal dentro da sua vida. Você tem que largar e buscar mais, dar mais chance ao Espírito Santo. Vamos falar assim, dar mais chance ao Espírito Santo entrar na tua vida. E você vai ver como vai mudar o seu semblante, o seu aspecto e toda a sua vida. Amém? Então, é assim. E, claro, meu amigo, você também que tem o Espírito Santo, e você que vai receber em nome do Senhor Jesus, você também que já tem o Espírito Santo, cada um aqui, nunca deixe essa porta aberta. Essa porta espiritual aberta. Se você deixar essa porta da tua mente, do seu coração aberto, pode ser que você venha ver as coisas desse mundo e, se alegrar nas coisas desse mundo, perder o foco em Deus. Por isso, jamais, eu tenho temor a Deus. Porém, a gente é um corpo, a gente é físico. A gente não tá no céu ainda. A gente pode pecar, errar, a gente é natureza humana. É natureza humana. A gente não pode afirmar que a gente não vai. É natureza humana. Então, meu amigo, nunca deixe essa porta aberta. Como que eu não deixo a porta aberta? Leia mais a Bíblia, busque mais a Deus e venha estar com a sua vida no altar. E nunca venha desanimar. Não fica vendo as coisas desse mundo e, perdendo mais tempo nesse mundo do que as coisas de Deus. Amém? A prova real diz que você está dando mais tempo para Deus, que é esse vídeo. Que você assistiu esse vídeo até aqui e você
praticamente não se preocupou com o tempo porque você gostou da palavra. Você deu tempo para Deus. É assim, meu amigo. É quando você assiste as mensagens, você dá mais tempo para o Senhor Jesus. E ali você não vai deixar essa porta espiritual aberta. Então, meu amigo, faça a vontade de Deus para sua vida. Deus abençoe a vida de todos e até o próximo vídeo. E um Feliz Natal também a cada um. Em nome do Senhor Jesus.